turma, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Café com Zé, esse podcast que a gente espera levar muito insight, muito conteúdo e muita história da vida real para você que estiver assistindo, pegando um corte, qualquer que seja o seu objetivo. Nosso objetivo é contribuir positivamente na sua vida profissional e também, quem sabe, na pessoal. Antes de eu apresentar quem que é o nosso convidado de hoje, eu peço para que você, independente de onde você estiver ouvindo, compartilhe, dê 5 estrelas, curta, divulgue isso, porque é muito importante para nós, faz com que a plataforma perceba que nosso conteúdo tem relevância e entregue cada vez para mais pessoas, tá bom? Hoje eu tenho a honra de receber um cara que foi o meu mentor, eu não tenho problema nenhum em falar isso para as pessoas, foi a pessoa que me ajudou a construir a minha primeira palestra, é um cara que trabalha com a comunicação das pessoas, inclusive o sócio dele já esteve aqui, e eu vou revelar no meio, durante o episódio, por que ele não tinha vindo ainda, vocês vão entender em breve. Mas é um cara que eu tenho muita admiração, um cara que eu tenho muito respeito, que me ajudou muito e que colocou um pouco para fora do que a gente tem de conteúdo. Então hoje eu tenho a satisfação de receber Alisson Batista. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que a gente tanto gosta e que eu sei que é extremamente importante na vida de qualquer pessoa, não importa o que ela faça, né? Que é essa tal de comunicação. Essa aqui, hoje você vai se comunicar, mas de um jeito todo diferente. Não vai falar profissional, pessoal. O que você vai fazer é comunicar. Esse é o melhor de todos, contar a história. Conversa aberta aqui. Mas eu te agradeço muito pela presença. Você, como eu disse, você é um cara que me ajudou muito na minha primeira palestra, quando eu falei, cara, faço ou não faço? Vai dar certo ou vai dar errado? E graças a Deus a gente conseguiu construir um negócio legal. Inclusive uso ela até hoje. E é muito louco porque eu tenho a primeira edição que a gente construiu. Sim. Primeira versão. E hoje eu uso a mesma estrutura, só que de uma forma diferente, que a gente vai adquirindo, né, um pouco mais de bagagem. Mas é muito legal quando a gente relembra tudo, os jogadores que a gente ficou pensando, o que eu vou colocar. Mas pra gente começar um pouco, já que a gente falou de comunicação, conta pra quem estiver te ouvindo aí, quem é o Alisson Batista? Muito bom. Alisson Batista é um apaixonado por aprender, por se comunicar e por ajudar as pessoas, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar comigo, né? Mas quem tem isso começa a perceber que pode ajudar uma pessoa e de alguma forma a gente se coça, né? Fala assim, meu Deus, como que eu posso fazer para a pessoa deslanchar, para a pessoa conseguir o que ela quer? E utilizando de uma ferramenta que foi uma transformação na minha vida, que foi a comunicação, sabendo que isso não tinha sido um plano inicial da minha carreira, né? Então eu comecei a minha carreira como engenheiro, né? E trabalhava como engenheiro, enfim. E aí, no meio do caminho, a gente pode depois aprofundar essa conversa, foi que eu descobri essa minha paixão por me desenvolver, por desenvolver a minha comunicação. E fazendo isso, eu comecei a perceber que eu poderia, com um pouco que eu tinha lá de conhecimento, já ajudar algumas pessoas que estavam perdendo oportunidades no dia a dia por falta de uma boa comunicação, às vezes até perdendo lugar para outras pessoas menos inteligentes, menos capacitadas, menos talentosas, porque ela não conseguia comunicar todo esse conhecimento, todo esse talento, né? É muito legal isso que você falou já de pontapé inicial, porque nós temos muitas crenças, né, como seres humanos, nós todos. E uma das coisas que você falou é o seguinte, eu comecei como engenheiro e eu descobri essa minha paixão, esse meu desenvolvimento. Eu conheço um pouco da história, mas eu quero que as pessoas entendam, porque comunicação é treino, comunicação é desenvolvimento, comunicação é querer. E eu entendi isso hoje. Mas fala um pouco pra galera, você falou que você começou como engenheiro, e eu tenho certeza que lá, como engenheiro, você não se comunicava assim, com essa destreza, né? Com certeza não. Até porque eu tinha um perfil... até hoje tem um perfil mais introvertido, e aí depois que eu fui descobrir que isso não era errado, apesar de achar que isso era errado e que eu tinha que me moldar para ser diferente, mas se a gente for analisar a minha história, né, começando lá desde o começo, de onde vieram meus pais, né, os meus pais são nordestinos, então minha mãe do Sério? Ceará, o meu pai do Sergipe, e eles se encontraram em São Paulo. Rapaz do céu, quantos nordestinos veio aqui por acaso, hein, bicho? Pois é, isso aí é o universo conspirando, né, Cara, trazendo a energia. E eles se encontraram, né, minha família veio para tentar a vida, né, trabalhavam na roça lá, vieram para São Paulo, se conheceram lá e eu nasci em São Paulo, né. E aí depois, pela família que foi alterando de domicílio, minha mãe já trabalhava como secretária de escola
e do estado de São Paulo, né? E por causa disso ela conseguiria mudar de localidade. E aí eu fui mudando, né? Eu morei em Fernandópolis, depois Araraquara, até que vim para Rio Preto e comecei o meu ensino médio aqui, né? E fazendo isso, eu já entrei aqui em Rio Preto, no Senai, fazendo curso de eletricista de manutenção. E ali eu comecei a ter contato com engenheiros. Comecei a ter contato com um tipo de profissão ali que eu não sabia o que eu iria escolher. Você fazia o quê no Senai? No Senai? Eletricista de manutenção. Legal. Foi lá que você conheceu o Cris? Foi, exatamente. Na mesma sala, enfim. E aí depois comecei a fazer outros cursos nessa área, né? Fiz a ETEC. E aí, obviamente, que foi até quase que natural eu escolher a engenharia. Escolhi a engenharia de produção. Em 2010 comecei a engenharia de produção. E aí, nesse meio tempo da engenharia, eu comecei a me descobrir, né? E até eu acho que esse é um ponto que todo mundo precisa fazer se a pessoa estiver aí em dúvida sobre o que ela vai fazer da vida. É experimentar áreas. A pessoa talvez fica com uma ânsia de ter uma certeza muito grande antes que as coisas aconteçam. E se tem uma certeza de que a gente não tem certeza de nada. E aí, para você conseguir conquistar algo que você vê que aquilo faz sentido, é você experimentar. E aí eu comecei a experimentar várias coisas, várias áreas, vários cursos. Eu comecei a ter contato com o empreendedorismo, né, através daquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Comecei a ver várias histórias inspiradoras lá e falei assim, cara, eu queria isso para mim. Eu queria, em um determinado momento, ter um produto que eu pudesse impactar as outras pessoas, né? Mas não fazia ideia de que produto seria esse. Eu estava lá fazendo engenharia e nesse momento eu comecei a fazer networking sem nem saber essa palavra, né? E de que forma eu fiz isso? Indo em eventos sobre empreendedorismo, porque eu gostava muito, comecei a pesquisar na internet para ver o que tinha e tinham eventos gratuitos na minha cidade, que as pessoas falavam sobre as suas histórias empreendedoras, suas trajetórias empreendedoras. E baseado nisso, eu comecei a participar de todos, comecei a virar uma carinha conhecida ali naqueles eventos. E quando acabou a faculdade, eu já trabalhava na área, durante todo o tempo da faculdade já trabalhava na área, em empresas diferentes, mas sempre nessa área de engenharia. E aí eu me questionei, legal, e aí, o que eu vou fazer daqui para frente? Como eu não tinha nenhuma área específica para empreender, eu pensei, então vou continuar na engenharia, mas eu quero alçar voos maiores, então vou em busca de empresas maiores. E aí eu comecei a participar de processos seletivos e principalmente para programas de trainee, que eram programas que contratavam pessoas recém-formadas. Né? Comecei a participar de vários processos, de várias multinacionais, só que teve uma específica que foi muito marcante para mim, porque foi o momento em que eu comecei a passar de todas as etapas iniciais, que eram as etapas online. Depois fui chamado para a primeira etapa presencial, que era uma dinâmica de grupo de 8 pessoas, dessas 8, 3 iam para a última fase, e consegui passar para a última fase, apesar de quando eu ter chegado lá e ouvido a história das outras pessoas, eu me lembro até hoje que eu me questionei, eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque só gente fera, só currículos incríveis, e eu era o único ali que não tinha feito intercâmbio. Eu era o único ali que estudava numa escola particular, apesar de ter ganhado bolsa, né, para isso, mas eu ficava meio receoso do tipo, nossa, o que os recrutadores vão achar, né? E mesmo assim eu consegui me vender muito bem ali naquele momento, consegui passar para a última etapa. E a última etapa foi uma etapa que de 3 pessoas, uma ia ser contratada, mas eram várias vagas, então não tinham só 3 pessoas nesse processo, né? Tinham várias pessoas num lugar gigantesco. E basicamente a dinâmica ali, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que responder pergunta sobre política, sobre economia ou sobre sustentabilidade. E tinha um outro tema sobre a própria empresa, eram 4 temas. E os diretores dessa multinacional, eles escolhiam uma pergunta, faziam uma pergunta e um dos candidatos tinha que levantar a mão e responder. Mas como eles tinham que responder? Eles tinham que pegar o microfone, ir na frente, num palco e responder para que todo mundo pudesse ouvir. Né? E aí esse foi o momento em que eu fui colocado contra a parede porque eu sabia responder a pergunta,
mas eu demonstrei muito nervosismo, porque aquele foi um momento, foi um ambiente, uma ocasião em que eu estava muito pressionado para falar em público, que era algo que para mim eu não tinha nenhuma bagagem disso. Eu simplesmente estava lá na minha engenharia, trabalhando como engenheiro, na frente do computador, fazendo projetos, e aí de repente eu tenho que falar. Esse foi o momento em que, apesar de estar entre os 3, eu não consegui ser a pessoa que foi escolhida. Só que, a partir disso, eu fiquei extremamente frustrado e essa frustração me levou a fazer algo. Eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso melhorar minha oratória. Por quê? Porque senão eu vou perder outras oportunidades, por mais que eu consiga passar por várias etapas, por mais que eu consiga me vender, por mais que eu consiga ter um currículo bom. E a partir daí foi uma jornada para eu buscar cursos para me desenvolver. Então, basicamente, tudo começa a partir daí. Nesse processo de buscar me desenvolver e fazer esses cursos, eu comecei a perceber que existia meio que um padrão de cursos de oratória. Porque eram cursos em que as pessoas, os professores não se conheciam, só que existiam algumas similaridades, existiam algumas coisas e não eram coisas tão boas. Eram coisas que deixavam aquele processo engessado, que talvez tentava me fazer ser um tipo de pessoa que eu não era, que me gerava certos constrangimentos e que eu não via muita aplicabilidade no meu dia a dia, porque eram muito focados num palestrante, quase. E aí, obviamente, que a chama do empreendedor estava ali, e ali, naquele momento, eu falei, então, essa é uma área que eu estou disposto a investir tempo e dinheiro para ajudar outras pessoas, né? Investir em ajudar pessoas a não passar pelo que eu passei, de perder uma oportunidade simplesmente porque não tem uma boa comunicação. Legal. E como que foi esse caminho para falar assim, cara, comunicação é meu lugar? Como que você sentiu? Beleza, você acabou de falar que toda essa história, essa trajetória, que não foi coincidência, foi providência, de uma apresentação com o microfone na mão, entendeu que o Alisson, que ele precisava melhorar a oratória para que ele pudesse recuperar ou acertar, ganhar as outras oportunidades que fossem vir. Mas como que você identificou isso como oratória era o que você tinha que estudar? Ou comunicação era o caminho? Na verdade, você está perguntando, era o caminho para eu empreender ou é um caminho para eu me desenvolver? Para você se desenvolver. Desenvolvimento. Eu acho que, para mim, aquele momento foi a ponta do iceberg, assim, sabe? Eu lembro que naquele momento eu já li algumas coisas sobre e eu principalmente me inspirava e admirava muitas pessoas, principalmente na internet, que se comunicavam bem. Legal. Só que aquilo para mim era muito distante, né? Quando isso aconteceu, quando eu perdi essa oportunidade e eu vi que não faltava muito para conseguir passar naquele processo, eu pensei que, cara, tá na cara que eu preciso desenvolver isso, mas eu nunca fui em busca de fazer isso de forma direcionada. Ou seja, eu sempre desenvolvia de forma indireta. Por exemplo, quando eu ia nesses cursos, ou melhor, quando eu ia nesses eventos de empreendedorismo, eu estava lá fazendo networking, eu estava conhecendo gente nova e eu estava, de certa forma, desenvolvendo a minha comunicação, mas não através de um curso que me dava técnicas específicas para o que eu precisava, enfim. E ali, quando eu perdi essa oportunidade, foi aquele momento que eu falei assim, realmente eu preciso disso e eu preciso investir, porque eu sei que isso, por mais que possa ser difícil tentar desenvolver agora, vai ser algo que vai fazer uma diferença gritante no meu futuro. E inicialmente eu só pensei em me desenvolver. Eu não estava nem pensando em empreender com isso. Até porque, se eu estava querendo melhorar algo para mim, quem sou eu para tentar ajudar essa outra pessoa a desenvolver isso, certo? Então o primeiro foco foi em buscar me desenvolver. Na verdade, essa daí deve ter te aberto a intencionalidade que faltava para você buscar essa comunicação. Embora você fizesse isso indiretamente, né? Porque você é um cara que até hoje você vai em evento, né? Sim. Você falou que agora você repetiu novamente, no começo você falou que você ia muito fazia muito networking em eventos. Até hoje eu acompanho você e eu vejo você nesses eventos. O que você acha que tem de relação ou correlação entre comunicação e esse networking em eventos em questão de desenvolvimento, tá? Sim. O que é a comunicação? É um meio pelo qual nós nos conectamos com as pessoas, certo? Perfeito. Você entende a minha
os meus anseios, as minhas necessidades, comunicando comigo, perguntando para mim, eu falo para você e assim por diante. Dentro de casa a gente se acerta assim, dentro do trabalho a gente consegue os nossos objetivos dessa forma. E o que é o network? O network é simplesmente uma forma da gente se conectar com pessoas que podem vir a nos ajudar através do ponto de vista profissional. Acho que a palavra networking ela foca muito no profissional, né? Obviamente que existem algumas pessoas que levam o networking para um lado errado, Sim. que eu acredito, que é o lado de vendas. Eu não acredito que vendas é networking, apesar de saber que vendas acontecem no meio de networking, mas eu acho que essa confusão acaba fazendo com que muita pessoa faça networking da forma errada. Ou seja, a pessoa ela entra para fazer networking de forma interesseira. E isso é muito gritante, isso é muito claro e é óbvio que acaba não dando certo. E o que é não dar certo o networking? É quando não existe a conexão. Você não se conecta com aquela pessoa. Diferente de quando você percebe que a pessoa está ali interessada em você, em querer saber mais sobre você e às vezes até te ajuda sem querer nada em troca. Isso é networking, isso é gerar conexão. E como que a gente faz isso? Através da comunicação. Então eu costumo dizer que comunicação é ferramenta de existência. Por quê? Porque você não faz nada se você não se comunicar. Você não tem uma família se você não se comunicar, você não trabalha se você não se comunicar, você não transforma a vida de pessoas como você está fazendo aqui com esse projeto, que é um projeto para comunicar histórias para outras pessoas. Então, a comunicação é ferramenta de existência. E se você desenvolve essa ferramenta, você existe de uma melhor maneira. Você é uma pessoa melhor. Achei legal isso que você falou, vendas não é networking. Você fala isso com a relação de que no sentido de que quando as pessoas querem usar o networking de forma interesseira, isso que para você é errado, o que você falou? Isso me... Explica isso pra galera, que eu gostei dessa Isso frase. me traz uma história que aconteceu comigo. Num desses eventos que eu participei, que nós estávamos lá, era um evento que tinha um tema, e dentro desse tema, dentro do evento, existiam várias mesas, onde cada mesa tinha um tema. Legal. Então, aí você escolhia o tema que você gostaria, você sentava lá, tinham outras pessoas, e era um momento que ainda as pessoas estavam chegando, e eu estava lá numa mesa conversando com outras pessoas, e aí de repente, o que aconteceu? Uma outra pessoa chegou no evento, e chegou na nossa mesa, assim, de supetão, nem pediu muita desculpa nem nada, e começou a entregar o cartão ali. Se precisar de mim, tamo aí, esse é o meu serviço, tudo mais. E aí todo mundo ficou, da minha mesa, ficou prestando atenção nessa pessoa. E essa pessoa passou em todas as mesas fazendo a mesma coisa. E qual que foi o assunto da mesa depois disso? Foi do quanto essa pessoa tinha sido inconveniente. Foi do quanto essa pessoa tinha, ao invés de ter conquistado muitos possíveis clientes, fez com que o assunto da roda fosse algo negativo sobre ela. Ou seja, talvez ela tenha saído do evento achando que estava abalando, achando que foi um evento super proveitoso, quando na verdade pode ter sido o inverso. E por que aconteceu isso? Por que aconteceu esse inverso? Porque ela estava muito preocupada nela, em vender o produto dela e só. Isso pode até fazer sentido quando você está falando de vendas, mas não no network. Porque o network é gerar conexões. E não necessariamente você vai gerar conexão com alguém que é seu potencial cliente. Às vezes eu estou sentado lá numa mesa com 5 pessoas e nenhuma dessas 5 pessoas é minha potencial cliente. O que eu vou fazer? Eu vou ficar reclamando a noite inteira ou vou tentar mudar de mesa? Não, eu vou tentar entender o que essas pessoas fazem, como que elas fazem. Através disso eu já consigo, talvez, criar pontes. Por quê? Eu estou sentado com você. Eu não sou o seu cliente, você não é meu cliente, mas eu conheço alguém que pode te ajudar bastante no assunto que você acabou expondo aqui nessa nossa conversa. Eu pego, mando o contato para você, falo de você para essa pessoa e talvez no futuro você vai me agradecer porque você resolveu o seu problema através dessa conexão. E isso é networking. Eu ajudei você de alguma forma e você pensa, então networking não gera resultado? Muito pelo contrário, porque você imagina uma pessoa que eu ajudei, o quanto ela vai estar disposta a me ajudar. Então, quando você se torna interessante para outras pessoas, muito provavelmente você vai ter resultados muito positivos daquilo. É muito legal isso, porque a conexão do nosso logo é justamente por isso.
Porque você está contando essa história, ela veio muito forte na minha cabeça, porque assim, ó, em 2000 e... eu acho que foi 2011, 2012, eu fiz exatamente o que essa pessoa fez. Eu trabalhava numa empresa de audiovisual, e aí teve um evento daqui da nossa região, que já que você tá acostumado a ter, e eu fiz exatamente isso. E aí, isso foi uma coisa porque, assim, e na época eu fui instruído a fazer isso. Eu fui, como era colaborador, eu fui instruído. Treinado. Não vou usar outra palavra. Não foi treinado, não. Foi obrigado mesmo. Não queria usar essa, mas foi obrigado a fazer isso. E isso foi uma das coisas que depois uma pessoa me deu um feedback exatamente... parece que você era o cara que estava falando, não? Porque foi exatamente a palavra que você falou. Falou, cara, você foi muito chato. Foi muito chato o que você fez. E aquilo eu falei, mas não, eu fiz porque me pediram, mas eu que me ferrei. Eu falei, cara, que merda. E é exatamente isso. E aí foi onde eu comecei a entender, dar valor na questão das conexões. E quando a gente volta para a comunicação, conexão, comunicação, ela tem, não é as duas começam com C, mas elas têm uma eu acredito, tá, que elas fazem uma ponte com talvez carisma. E como você consegue se conectar com a pessoa usando a sua comunicação? Vamos imaginar que eu sou um cara introvertido, como você falou no começo, eu não entendo que a comunicação é uma ferramenta. Eu me comunico bem com meus amigos, jogando bola, jogando truco, num churrasco, mas quando eu tenho que, por exemplo, abordar uma pessoa, ou entregar que seja um cartão, ou sentar numa mesa de uma forma conectada e sem interessante, não interesseira, como eu quebro essa barreira? Olha que legal, quando você pensa em, nossa, como eu consigo ser mais carismático, principalmente se eu sou uma pessoa mais introvertida. O que é uma pessoa que pergunta isso está perguntando no final das contas, nas entrelinhas? Ela está perguntando, o que eu preciso falar para ser interessante? E aqui uma mágica, que é a coisa mais simples do mundo, que é, para você ser carismático com as pessoas, não importa se você é introvertido ou extrovertido, você não tem que falar nada, você tem que ouvir. Só que aí, como que você vai ouvir? Você não vai chegar na frente da pessoa e ficar assim, né? Esperando ela falar. O que você vai fazer? Se apresentar? Você vai perguntar sobre ela. O que é você ser interessante? É você estar interessado. Então, quando eu estou interessado em você, eu estou num evento de networking, nunca vi você, aí eu vejo essa logo e falo, você é o José Apolônio? E o que é essa logo aí? Aí você vai me contar, tal. Caramba, que fantástico, mentalidade, legado e conexão, mas da onde surgiu essa ideia de fazer isso? E aí você conta e você vai falando a sua história e fala, legal, mas assim, onde você quer chegar com tudo isso? No final de 1 hora de bate-papo, talvez eu só falei 10 minutos, porque eu só fui te fazendo perguntas. Você falou os outros 50 minutos. E aí no final dessa conversa, você vai para casa falando, nossa, o Alisson é muito legal. E olha que legal, eu fiquei só 10 minutos falando e já estou sendo visto como uma pessoa carismática. Então, para as pessoas que são introvertidas, né, e que querem ser carismáticas, mas acham que precisam falar de um jeito diferente do que elas falam hoje e tal, é muito mais simples do que isso. Você não precisa ter palavras mágicas ou falar de um jeito específico, até porque eu acho que isso é algo que, principalmente no começo, vai soar extremamente falso, se não for você, se não estiver alinhado com a sua verdade, exato. Mas você conversar com as pessoas e estando de verdade interessado na pessoa, perguntando mais sobre a pessoa, vai fazer com que ela, em algum momento, vai perguntar de você. Eu estou perguntando sobre a sua história, o que você faz e tudo mais, em algum momento você vai perguntar para mim. E aí sim eu vou poder falar sobre a minha história. E aí eu vou falar da minha história, eu vou falar da minha história, não vou falar dos meus produtos e serviços. E tem um outro ponto muito importante, né? A gente é muito treinado a falar sobre o produto que eu tenho, que eu vendo e que eu faço e tudo mais. E quando eu falo a minha história, a pessoa se conecta comigo. Depois, eu posso falar para ela, mostrar para ela o produto que for. Se ela se conectou de verdade comigo, tudo fica muito mais fácil. Às vezes ela não pode não comprar o meu serviço, mas ela vai fazer questão de querer me ajudar indicando o meu serviço para outras pessoas que ela conhece, sabe? Por quê? Porque gerou a conexão, de verdade. Boa. E como é que, voltando para essa questão pós-desenvolvimento do Alisson, pós entender e ter intencionalidade nessa busca por melhorar a comunicação, em futuros processos seletivos, como foi a virada de chave do desenvolvimento para o empreendedorismo?
Quando você entendeu que, cara, agora eu posso, na verdade, agora eu preciso contribuir na vida das pessoas? Eu sempre tive essa vontade de contribuir na vida das pessoas, até pelas histórias que eu ouvia de empreendedorismo, né? E que eu sempre percebi, para mim ficava claro que não importa o que eu vou fazer da vida. Para eu ser um empresário bem-sucedido, eu preciso atacar uma dor e ajudar as pessoas a não passarem por aquela dor, por aquele problema. E aí, quando eu estava passando por esse processo de me desenvolver, eu comecei a perceber algumas coisas que eram quase que óbvias. Era óbvio que eu tinha que trabalhar com aquilo. Por quê? Eu sempre fui muito tarado de fazer curso. Então, desde da minha adolescência, teve época que eu fazia 2 cursos de inglês ao mesmo tempo, um de sábado, um de segunda-feira. E você é aquele cara que gostava de fazer curso, desculpa te cortar, gostava de fazer curso, mas conseguia aplicar o curso? Em muitos casos, sim. Primeiro, em inglês, porque qual que era o meu treino do inglês? É assistir meus filmes, minhas séries e entender as coisas acontecendo ali sem necessariamente estar dublado ou legendado. Isso foi me empolgando cada vez mais. Até hoje gosto demais de inglês. E uma outra coisa que eu fiz de curso foi montagem e manutenção de micros. Não sei se você lembra daquela época, tinha aqueles cursos profissionalizantes. E era um momento Trabalhei muito tempo com isso. Então, era um momento que estava bombando ali os primeiros computadores pessoais mesmo, que as pessoas tinham em casa e tal. E estava muito aquecido essa área, né? Tinham várias empresas que ofereciam esse serviço. Você chegou a trabalhar com isso? Trabalhei com isso, mas eu trabalhei sem remuneração. Eu trabalhei para aprender. Porque eu fiz o curso e aí depois a minha mãe conhecia uma pessoa que fazia a manutenção onde ela trabalhava e ela falou, você não precisa de alguém lá, meu filho está precisando treinar aquilo lá, quer aprender ainda mais e pronto. Então foi bom para todo mundo, foi bom para mim, foi bom pro local. E aí eu comecei a ser aquela pessoa que ajudava a família inteira, né? Então assim, quem tinha computador eu estava lá formatando, arrumando, enfim. E isso foi muito bom. E aí eu comecei a fazer vários cursos e eu gostava muito. E eu estava sempre procurando curso. E aí depois, né, fazendo esses cursos de oratória, de comunicação, eu pensei, cara, eu preciso trabalhar com cursos. Desde sempre eu gostei de fazer cursos. Mas por que não estar do outro lado? Por que não estar ali ajudando as pessoas a conquistar algo ou conquistar uma habilidade que eu conquistei há um tempo atrás, né? E daí foi um ponto que foi quase que óbvio para mim que eu precisava trabalhar com aquilo. Só que tinha um ponto, né? Tinha um aspecto que eu me questionei em um determinado momento, mas depois isso nunca virou um problema. Eu me questionei, legal, como que eu vou ajudar as pessoas se eu não sou admirado por minha comunicação? Porque eu sempre fui introvertido. Então eu nunca fui aquela pessoa elogiada, nossa, você se comunica, você fala com todo mundo, né? E ali naquele momento eu me questionei, não sei se vai fazer sentido, não sei se as pessoas vão querer comprar algo de mim, sabe? Só que depois, até olhando para outras histórias empreendedoras que eu tinha ouvido, eu comecei a perceber que as pessoas estavam ali ajudando as outras pessoas através de um conhecimento que elas tinham adquirido, e esse conhecimento era 90% a mais do que a grande maioria das pessoas que tinha. E eu comecei a perceber, né, através de toda aquela minha sede que eu estava daquele conteúdo, que eu já sabia muito. E eu já sabia ajudar e já poderia ajudar muitas pessoas. E a partir daí foi que eu mergulhei nesse mundo, desenvolvi um primeiro curso, um esboço de um primeiro curso, mas ainda sentia que eu precisava de ajuda, principalmente com relação a um perfil complementar meu, que era um perfil extrovertido, que eu acho que isso ajudaria muito quando o assunto é comunicação. E foi daí que surgiu o Guilherme, meu sócio, através de um projeto social que eu fazia, que também era uma forma de fazer networking. Eu sabia que ele tinha ganhado lá um concurso de oratória e eu falei, vamos bater um papo, vamos tomar um café. E aí nesse café a gente conversou, eu falei dos meus projetos, ele estava ali também meio perdido, não sabia o que ele faria de forma profissional, já estava estagiando numa empresa, mas acreditou no projeto e daí para frente a gente mergulhou e começamos a desenvolver de verdade esse treinamento. Isso foram anos, tá? Então foram alguns anos só de desenvolvimento até chegar a um ponto da gente estar 100% seguro de falar assim, ó, vamos colocar isso para o mercado. E em 2018 a gente colocou o nosso primeiro curso, a nossa primeira turma em
setembro de 2018. Você falou duas coisas bem legais aí. Primeiro, o teu perfil, né, que você não era admirado pela comunicação. Isso é um negócio que eu queria que você falasse, porque, primeiro ponto, que assim, a galera acredita que para você ser um palestrante, para você ser um, sei lá, um treinador, para você ser, às vezes, um professor, em muitos casos, vamos falar assim, um vendedor até mesmo, ou qualquer que seja o trabalho diretamente voltado para a oratória, a pessoa tem que ser extrovertida, tem que ser aquele cara, energia alta, aquele cara que está sempre alegre, sorrisão, sempre. Nós temos esse pré-conceito. Claro que ele tem que ser destruído e melhorado ano após ano, mas ainda existe isso, né? Sim. Como que é esse... Hoje o Alisson, ele é um mentor de comunicação e ele também é introvertido. Então ele quebrou essa barreira e mostrou que não é necessário. Mas e como falar para quem não entendeu isso ainda? Eu acho que isso nasceu e surgiu a partir daqueles momentos em que a gente não tinha internet e o que a gente tinha de mídia era a TV. E qual que é o perfil que se dá bem na TV? Geralmente são os extrovertidos. É verdade. Você vai ver uma pessoa que é um apresentador de palco ou que é um ator. São pessoas que lidam muito bem com o público, que lidam muito bem com exposição. Principalmente que os protagonistas, né? Exatamente. Que geralmente são extrovertidos. E isso meio que colocou na nossa mente que, para eu me comunicar bem, eu preciso ser igual a eles. Com a internet, e principalmente com o YouTube, eu vejo, né? Eu acho que fica muito mais fácil você perceber diferentes tipos de pessoas se expondo. E expondo os seus conhecimentos, os seus conteúdos e tudo mais, né? E para mim, começou a ficar claro isso quando eu estava lá no YouTube e eu via muitos tutoriais sobre como fazer tal coisa, né? Então, assim, eu até trabalhando lá com os computadores ou com alguma coisa de engenharia, eu queria saber sobre algo, eu pesquisava lá tutorial de como fazer tal coisa. E tinha uma pessoa lá que claramente era introvertida, que até a voz era um pouco mais baixa, de falar, fulano de tal, eu vou aqui ensinar nesse vídeo você a fazer tal coisa. E ali ficou claro para mim que a pessoa, ela talvez demonstrava um certo nervosismo, mas resolveu o meu problema. Porque ela mostrou um tutorial, eu fui lá, fiz o que ela falou e resolvi o meu problema. E aí eu comecei, nesse mergulho sobre desenvolver um curso de comunicação, se questionar, o que é ser um bom comunicador? O que é ser um bom comunicador? É falar bonito? Ou é você, através da sua comunicação, transmitir uma mensagem que gera algum tipo de impacto, que é o impacto que você deseja? Com certeza. Com esse impacto, talvez fazer as pessoas sentirem algo, né? Nesse caso, essas pessoas estavam gerando um impacto positivo porque estavam me ajudando e isso gerava uma sensação até de gratidão, a ponto de eu ir lá, de eu comentar, de eu elogiar e de eu começar a ver outros vídeos dessa pessoa, né? Então, sempre que eu hoje abordo uma pessoa que quer desenvolver a comunicação, mas é um introvertido, eu consigo, através até de vários exemplos, mostrar para a pessoa que ela pode sim. Principalmente porque são pessoas que têm muito conhecimento, que têm muito conteúdo e que às vezes dedicaram muitos anos da sua vida para ter esse conteúdo, esse conhecimento, né? Só que às vezes sentem-se frustradas porque estão perdendo lugar para outras pessoas que têm essa coragem de se expor. Então, eu acho que até uma mensagem que fica aqui para quem está ouvindo, né? Se você acredita que você tem um conhecimento, se você acredita que o seu conhecimento pode ajudar alguma pessoa de alguma maneira, só que isso ainda é um bloqueio para você, a comunicação ainda é um bloqueio para você, pensa de que talvez esse bloqueio que você está colocando é algo que está até fazendo uma certa injustiça contra você mesmo. Porque é uma injustiça você ter muito conhecimento e você não ser reconhecido por aquilo. Mas é só a comunicação que está faltando para que você faça isso acontecer. E não precisa ser como os outros. Você não precisa expor o seu conteúdo como os outros, que é quase que algo natural quando a pessoa quer desenvolver a comunicação. Ela, sei lá, vê muitos vídeos do YouTube de um determinado canal, de uma determinada pessoa. Quando ela for fazer o canal dela, ela assume trejeitos. É quase igual àquela pessoa. É quase igual àquela pessoa. E o que acaba acontecendo, muitas vezes, para que ela consiga ficar quase igual a essa pessoa, ela despende muita energia, porque às vezes não é o perfil dela.
E aí, nesse despender de energia, ela faz 1, 2, 3 vídeos e aí ela desiste. Porque ela fala, putz, isso não é pra mim. Eu percebo que eu não tô sendo eu ali. E aí a pergunta que fica é, será que isso não é pra ela? Ou será que daquela forma que ela tá fazendo, copiando a outra pessoa, é o que tá gerando esse problema, né? Você falou o segundo ponto que... Você já me abriu das 2 ou 3 perguntas. Caramba. Bora lá. Mas você falou um negócio naquele segundo ponto que eu falei que você queria, que ficou legal aqui, que me fez pensar. Primeiro foi essa questão dessa pergunta que eu fiz, e o segundo você falou também sobre, às vezes você fala, cara, eu não me sinto pronto para ensinar, não estou pronto com quantidade de conteúdo. Aí depois você falou assim, mas se você tem conteúdo para transformar a vida de alguém, ou que pode compartilhar alguma coisa com alguém, faça. Isso é muito legal e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes, independente se é ou não com comunicação, aí eu vou abrir um pouquinho o leque, e eu até quero o exemplo da tua vida, que você responda em cima disso, mas, por exemplo, muitas vezes nós não nos sentimos capazes de entregar alguma coisa, embora nós sabemos que tem. Por exemplo, o Alisson, você disse que consumia muito, fazia muito curso, gostava de estudar, então automaticamente você tinha um conteúdo absorvido. Só que às vezes nós temos uma barreira em entregar para aquela pessoa. Aí entra, sei lá, a tecnologia, que a gente vê muita gente entregando coisas absurdas, gente que às vezes tem um alcance maior que nós, ou seja, não só falando de voz, mas em questão financeira, em questão de possibilidades, e aquilo vai gerando umas barreiras, né? Sim. E a gente acaba se comparando muito, se inspirando pouco, e aquilo gera um conflito nós com nós mesmos, e falou, cara, eu não mereço fazer isso, porque eu não sou capaz disso. Sim. Fala um pouco disso. Eu acho que só existe um tipo de comparação positiva, que é a comparação com o seu eu de ontem. Boa, gostei dessa. Se você se compara com você ontem, você percebe se você melhorou ou estagnou. Piorar, eu acho que isso não acontece, a gente nunca piora, a gente sempre pode estar estagnado, mas piorar nunca. E esse é o grande problema de muitas pessoas, né? Quando eu me comparo com outra pessoa que às vezes não tem nada a ver comigo, às vezes não é nem o objetivo da pessoa o mesmo que o meu, e eu tô lá me comparando e é óbvio que não vai dar certo, é óbvio que eu vou despender muito mais energia. Mas esse negócio de você não se achar digno de ajudar outras pessoas, uma frase que para mim é muito forte. Sempre vai ter alguém abaixo de você e acima de você. Em que sentido? Sempre vai ter pessoas que sabem menos do que você em uma determinada situação e mais do que você. E mesmo que você seja o mais expert da vida, ainda vai ter alguém que saiba mais do que você, certo? Mas para ilustrar isso, vou trazer um exemplo. Imagina que você é uma pessoa super tímida, super introvertida, só que você tem 30 anos e trabalha numa empresa de tecnologia, certo? Certo. E aí, num determinado dia, dentro dessa empresa, chega lá um estagiário. E você claramente vê o desconforto desse estagiário em atender um telefone. Por quê? Porque ele não... Qual foi a última vez que ele conversou com alguém no telefone? Esse negócio de telefone é muito cringe, né? Agora o negócio é WhatsApp. Só que chega numa empresa, essa pessoa vai ter que usar o telefone, vai ter que falar com clientes, com fornecedores, com outros departamentos, tudo para poder resolver problemas. E claramente ela está super desconfortável. E aí você, tendo trabalhado nessa empresa desde os 20, está lá com 30 anos, você senta com ela e você vai ajudar essa pessoa a atender telefones, que é uma técnica, que é uma habilidade de comunicação, certo? Certo. Mas você não é introvertido? Você não é tímido? Você não trabalha lá numa empresa de tecnologia, principalmente para ficar low profile, para não ser muito visto? E mesmo assim, você está ajudando uma pessoa no quesito comunicação. Então, sempre vai ter alguém abaixo de você, sempre vai ter alguém acima de você. Só que a gente está muito focado nas pessoas acima. E não importa o quanto a gente cresça, a gente vai sempre estar olhando para cima e falar assim, olha, o fulano é muito bom, olha como ele é bom. E você não olha para baixo e fala assim, opa, peraí, deixa eu dar a mão aqui para você, vem aqui comigo. E fazer a pessoa chegar no nível que você chegou. Se você aprendeu algo, você consegue ajudar outra pessoa a aprender aquilo também.
Isso, no quesito comunicação, também é válido. Então, se você, não importa o que você seja, não importa se você seja um introvertido, se você seja uma pessoa tímida, o que você faça, você sabe algo. Então, você consegue ajudar essa outra pessoa. Eu estou trazendo isso no quesito comunicação, mas eu acho que isso é para a vida, né? Sim, qualquer coisa, você consegue ajudar a outra pessoa. E aí, talvez esse não se achar digno é porque talvez o nosso foco está muito no de cima e não no de baixo. E quando a gente começa a olhar mais para o de baixo, a gente vai sentir talvez até um sentimento ruim de não estar ajudando eles. E isso aconteceu muito quando eu fiz o meu processo seletivo, eu não passei. E sabe quando você quer comprar um carro vermelho e aí do nada parece que brota carro vermelho de tudo quanto é lado, porque você vê carro vermelho em tudo quanto é lado? A tua atenção está voltada para aquilo. Os carros vermelhos sempre estiveram lá. Você que não estava focado nisso. E aconteceu a mesma coisa comigo. Como eu tinha passado por aquilo e aquilo tinha sido uma experiência quase que traumática para mim, eu comecei a olhar mais isso ao meu redor. Perdendo muita oportunidade, deixando de ganhar muito, deixando de conquistar muitas coisas. E aí eu falo, não no quesito só profissional, mas até pessoal, inclusive. Né? Às vezes, uma pessoa que eu conhecia que queria muito conquistar uma pessoa ali, mas não tinha sequer a chance ou a coragem de falar um oi para essa pessoa. De vergonha, de medo, sabe? E aí eu comecei a perceber essas pessoas, ou seja, eu comecei a olhar para baixo. E aí eu comecei a perceber, cara, mas não é tão difícil vocês conseguirem isso. Por quê? Porque eu já tinha conquistado algumas coisas no quesito comunicação, principalmente por estar fazendo networking, por ter ido em vários eventos e ter conhecido muitas pessoas e ter pegado essa habilidade de conversar com pessoas que eu nunca vi na vida. E isso foi gerando ainda mais essa ânsia, essa vontade de ajudar essas pessoas. E eu acho que isso foi o que impulsionou e isso que continuou impulsionando conforme as turmas foram sendo concluídas. Porque quando eu concluí a primeira turma do nosso curso, que era uma turma em que as pessoas tinham que montar uma palestra e ministrar essa palestra no final, depois que uma das nossas alunas fez isso, ela chegou em mim, no Guilherme, e falou assim, obrigado por vocês terem acreditado em mim, quando nem eu acreditava. E aí, naquele momento, foi aquele mega reforço para estamos no caminho certo. Vamos para a turma 2. Vamos para a turma 2. E aí fomos turma 2, feedbacks positivos, ajudamos pessoas, turma 3, turma 4, turma 5, já passamos de turmas 45 já, e estamos ajudando outras pessoas de outras formas, mas sempre através desse reforço, de olhar quem precisa de ajuda e quem eu estou conseguindo ajudar de fato. Quando você percebe que isso é vantajoso, você para de olhar para cima e isso é até positivo, porque toda vez que de vez em quando eu dou uma olhadinha para cima, dá aquela, às vezes aquela ansiedade, volta. dá aquela, putz, cara, será que eu tô fazendo tá certo? Putz, será que eu devia estar fazendo isso? Mas sempre que eu vejo o tanto de pessoas que foram ajudadas a partir dessa minha atitude de querer desenvolver uma escola de comunicação, de ajudar as pessoas a desenvolver a habilidade de comunicação, é aí que eu percebo que eu estou no caminho certo e que eu não posso parar, porque várias outras pessoas ainda precisam de mim. Quando a gente fala dessa questão de comunicação, introvertido, extrovertido, se o cara gosta de pessoas, se o cara não gosta de pessoas, se o cara tem mais facilidade de chegar e se comunicar, se o cara tem menos facilidade, isso pode ser alterado no decorrer da vida da pessoa? Isso pode... Um exemplo, vai. Vamos imaginar que o José é um cara totalmente extrovertido na infância, é um cara que cresceu gritando, brincando, aquele cara que gostava de ser o primeiro, pegar o microfone e sair correndo. E aí, pelas lambadas da vida, pelo rumo que a vida tomou, pelos trabalhos até e oportunidades, aquilo pode ir fechando a pessoa e a pessoa começar a ser mais introvertido do que extrovertido? E o que eu acabo percebendo, até por observações, né? E aí quem está assistindo, ouvindo aí também vai perceber isso. Se você olhar para sua família e olhar, sei lá, para um parente e ver desde criança, adolescente e adulto, você vai perceber que pode existir, geralmente existem diferenças da criança, principalmente ali no momento da adolescência para o adulto. Mas depois que entra, né, na fase adulta, é um pouco difícil disso ser alterado. E aí um ponto que precisa ficar bem claro. Quando eu falo que é difícil de ser alterado, eu estou falando de uma pessoa que é extrovertida vir a ser introvertida ou o inverso. A introvertida vir a ser a extrovertida.
E por que isso precisa ficar claro? Porque não significa que a pessoa vai ficar estagnada para o resto da vida. Ela pode se desenvolver e conseguir fazer o que ela quiser, desde que ela respeite o perfil dela, desde que ela respeite a essência dela. Então, se você pega um Bill Gates da vida, que é uma pessoa extremamente introvertida, ele, até por uma necessidade do mercado, né, pela empresa que ele criou, ele começou a ser demandado a falar em entrevistas, em palestras, em eventos, em podcasts, em vários momentos. E isso fez com que ele desenvolvesse a comunicação dele, mas ele não deixou de ser introvertido. Ele está lá com a introversão dele. Ao mesmo tempo, você tem outras pessoas que são muito extrovertidas e que elas também conquistaram e desenvolveram aspectos da comunicação dela, mas não deixaram de ser extrovertidos. E eu acho que essa é que está a graça na vida. Ninguém é igual. As pessoas são diferentes e individualidade importa muito. Então, é uma linha tênue entre você respeitar o seu perfil e você não se deixar se aceitar do jeito que você está. Ok, sou introvertido, mas tenho que me desenvolver, tenho que melhorar. Ok, sou extrovertido, mas tenho que melhorar. Isso é muito reforçado quando às vezes a gente recebe, né, como clientes lá, nós temos mentorias individuais que a gente ajuda a pessoa de acordo com o objetivo, a necessidade e o perfil dela a atingir o objetivo que ela deseja. E a gente recebe lá palestrantes, pessoas que têm milhões de seguidores. E a pessoa, com toda a humildade, senta lá e pede a nossa ajuda e pergunta: o que eu posso ser melhor aqui? Como eu posso desenvolver melhor esse aspecto que eu não sou tão bom assim? Então, às vezes, a pessoa ela é muito boa de falar de improviso, só que o falar de improviso traz alguns problemas. Talvez ela não consiga transmitir uma mensagem estruturada, em que em alguns momentos é necessário, sabe? E aí ela pede ajuda para isso, a gente ajuda nisso, e hoje ela se torna uma pessoa melhor naqueles pontos negativos que ela tinha, sabe? A mesma coisa com o introvertido. Então, eu vejo que aceitar o seu perfil, aceitar quem você é, mas não deixar isso te estagnar. É falar, ok, sou esse tipo de pessoa, tenho esse perfil, mas sei que preciso desenvolver e melhorar muito, então ir em busca de ferramentas para que isso aconteça. E hoje tem algum teste para quem está em casa descobrir, ou pelo menos entender qual que é o perfil dela, ou é só pelo jeito dela no dia a dia? Existe uma teoria que a gente utiliza, né, que é a teoria dos perfis comunicativos, que basicamente a gente separa as pessoas por 4 perfis, né, que é o condutor, o expressivo, o amigável e o analítico, né? Cada um tem uma particularidade, é um assunto até profundo, eu acho que isso daí valeria um podcast inteiro sobre isso, mas se as pessoas aí quiserem saber mais sobre, eu posso até passar o material para elas, é só me pedir lá no Instagram, e aí eu vou ter o maior prazer de passar. Qual que é o perfil do Alisson? Amigável. Amigável. E o do Gui? Expressivo. Vocês são opostos. Não necessariamente opostos. Aí existe um oposto ali, que o amigável é o condutor. E o oposto do expressivo é o analítico, né? Tá. Então, estamos ali um do lado do outro, porque tanto o expressivo quanto o amigável são pessoas orientadas a pessoas e não a tarefas, como os outros, né, que é o condutor e o analítico. Essa teoria tem muita relação com o perfil DISC. É bem parecido com o perfil DISC. A diferença é que o DISC são perfis comportamentais e esse é mais focado com a forma como nós interagimos com o mundo através da nossa comunicação, né? Que é mais conhecido esse perfil, essa teoria, como Social Styles. Se a pessoa quiser hoje, quem estiver ouvindo a gente em casa, no carro, em qualquer lugar, e quiser entender um pouco mais de comunicação, quiser ter vamos falar assim, um pontapé inicial para olhar para isso, você indica alguma coisa? A gente... É até legal você falar isso, porque hoje a gente está com um projeto fantástico, que não é de hoje, a gente só está reforçando, né, isso está se fortalecendo, que é a Universidade da Comunicação, que é uma plataforma nossa com cursos e principalmente aulas semanais. Então, toda semana a gente tem uma aula que a gente solta lá sobre um assunto a respeito de comunicação. Então, já tem aula lá sobre voz, sobre gesticulação, sobre como estruturar melhor o seu pensamento, porque às vezes você fala muito rápido, sobre como identificar o seu perfil comunicativo. Tem um curso inteiro lá, inclusive, sobre os perfis comunicativos.
Então, essa Universidade da Comunicação eu recomendo fortemente, porque a gente está fortalecendo ele cada vez mais, e agora para 25 temos novidades nessa plataforma. Só que ela tem um custo, mas se você quiser algo já como um pontapé sem custo nenhum, nós temos o nosso canal no YouTube, que é a Comunicação Influente. Então procura lá Comunicação Influente, Alisson e Guilherme, que vão ter vários vídeos que são similares ali com relação às aulas que a gente ministra. Nesse processo de 2018 para cá, né, que você falou, que vocês abriram, eu imagino que vocês tiveram a oportunidade de passar por muitas situações, inclusive uma pandemia no meio do rolê todo, e muitas pessoas também cruzaram o caminho de vocês, muitas histórias legais, inclusive eu cruzei o caminho de vocês. O que o Alisson, como profissional, não estou falando como aptitude, agora o Alisson, pessoa como profissional, enxerga de evolução todo nessa trajetória de comunicação, de conhecimento, de estruturação, de mudança, de contribuir na vida das pessoas? Como que foi esse overview do Alisson? Eu vejo que quando a gente toma algumas decisões que a gente tem um certo medo, hoje para mim é claro que é quase certeza de que elas vão trazer para a gente um crescimento muito grande. Quando eu comecei lá em 2018, eu não comecei 100% a aptitude full time. Eu, ao mesmo tempo que estava lá com a aptitude, eu trabalhava ainda na engenharia. E fiquei durante um ano trabalhando na engenharia. Isso me possibilitou fazer isso porque eu trabalhava o horário comercial e os nossos cursos geralmente eram de sábado, né? E durante a parte da noite a gente desenvolvia tudo, trabalhava lá com os alunos e tudo mais. Então, durante um ano a gente conseguiu fazer isso, até que chegou o um momento em que eu decidi, né? Tomei essa decisão de queimar os barcos e focar 100%. E foi um momento difícil, por quê? Porque tudo que a gente tem investido numa profissão, uma profissão que é vista por muitas pessoas como uma profissão bem-sucedida, estando numa empresa muito boa, ganhando um salário muito bom. Tomar essa decisão é uma decisão difícil para mim, é uma decisão difícil inclusive para a família, mas foi muito acertada até por todo esse tempo que eu passei e o quanto eu vi que aquilo estava mais do que correto, né? Aquele caminho estava mais do que correto. Então, fazendo overview, olhando para trás, eu percebo que esses momentos em que eu tive um certo medinho, mas eu fiz, foram momentos que mudaram completamente a minha vida. E isso fez com que eu pudesse mudar a vida de outras pessoas também, sabe? Esse medo de se jogar no empreendedorismo fez com que eu entendesse que, diferente de um CLT ali, que as pessoas esperam algo de mim, de um dia para o outro eu estou ali e ninguém espera mais de mim. É eu comigo. Se eu não fizer, ninguém vai me cobrar, mas também nada vai acontecer. E aí um senso de responsabilidade, de correr atrás, de saber que não existe caminho certo, não existe caminho errado. Existem caminhos e você vai ajustando a rota conforme for acontecendo as coisas. Esses foram grandes aprendizados que eu tive, sabe? E isso são aprendizados que eu levo até hoje. Então sempre que eu tenho um certo medinho, eu faço essa análise, olho para aquele momento e penso, eu acho que aqui está acertado, tenho os indícios, sempre fui muito pé no chão, então, obviamente, esse tempo foi para gerar uma certa tranquilidade, até financeira minha e tal, e até pelo meu perfil, né, um perfil mais de segurança e tudo mais, mas sem deixar de ousar e de fazer coisas diferentes, porque eu sei o quanto isso pode me ajudar e ajudar outras pessoas. Eu vejo você um cara muito seguro e muito analítico. Sim. Até na questão de estruturar as coisas, estruturar ideias, tudo. Para quem tiver com aquela dúvida, cara, eu tô com medo, mas eu acho que vai dar bom, mas eu tô travado, não consigo. O que você aconselharia para essa pessoa olhar? Quais seriam os indicadores? Cara, olha aqui, cuidado aqui, que pode ser que você se sinta mais seguro. Sim, eu acho que assim, não existe fórmula mágica, né, e nem genérica para que todo mundo possa aproveitar. Mas uma coisa que eu posso falar é algo que eu comecei a falar no começo desse episódio, que é experimente. Você não precisa mudar de uma coisa de uma hora para outra.
Você não precisa deixar de ser um CLT e empreender de uma hora para outra. Você não precisa se tornar um excelente comunicador de uma hora para outra. A questão é, o que eu posso fazer ou começar a fazer hoje que está direcionado para esse caminho? Eu tenho vontade de empreender. Ok. O que você está fazendo hoje que está te ajudando nesse caminho? Antes, eu nem fazia isso de forma intencional, mas hoje para mim está claro o quanto ter feito networking antes de ter a minha empresa me ajudou. Porque os primeiros anos da minha empresa foram todas vendendo para conhecidos. Pessoas que eu tinha contato e que, mais do que isso, confiavam em mim. Eles não conheciam o Alisson como o Alisson da Aptitude, conheciam como o Alisson. Eles falaram, bom, conheço o Alisson, eu sei que ele é uma pessoa séria, ele não vai me deixar numa furada, então eu vou. E a partir daí, a bola de neve vai crescendo, né? Porque essa pessoa fez, ali ela percebeu que o curso foi maravilhoso para ela. O que ela vai fazer? Ela vai falar para isso para outras pessoas vão perceber o quanto a comunicação dela mudou e vai começar a perguntar para ela. Ela vai começar a fazer indicações, e a partir daí, o que acontece? Eu consigo ter clientes recorrentes a partir disso. Mas o que foi o desafio? Foi o começo, mas tudo isso porque eu fiz algo antes. Então, se você está com medo sobre alguma coisa, pensa, o que você está fazendo hoje para desenvolver isso? Muitas pessoas querem desenvolver comunicação e falam, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. E aí eu pergunto, legal, quantos vídeos seus você tem no seu celular hoje? Porque talvez eu tenha certeza que essa pessoa tenha celular. E eu tenho certeza que esse celular tem uma câmera. E qual é o problema dela gravar um vídeo por dia dela, sendo que ela não vai postar isso e nem mostrar para ninguém, é só para ela se desenvolver? Então pronto, esse já é um ponto, já é um pontapé, já é um primeiro passo que ela pode fazer rumo ao objetivo de ser um bom comunicador. Ou às vezes não ser o melhor comunicador e estar lá nas redes sociais, mas simplesmente ser o melhor comunicador do que ela é hoje, porque hoje ela identifica que a comunicação que ela tem hoje é deficitária e isso está fazendo ela perder oportunidades, sabe? Então, sempre se questione. O que eu estou fazendo hoje rumo ao meu objetivo, mesmo que sejam passos pequenos. A leitura, você falou do vídeo, mas a leitura também contribui nisso? Demais. O Alisson gosta de ler? Gosto. Inclusive, recentemente, eu adquiri um Kindle, né? Porque... Cara, tá aí um negócio que eu não consigo, bicho. Eu sou uma das pessoas mais tecnológicas que tem. Mas eu assumo uma coisa. Quando adolescente, eu odiava leitura. Cara, eu odiava. Acho que eu tinha lido um livro no jardim de infância que eu fui obrigado pela professora. Eu odiava. E quando eu comecei a estudar na faculdade, assim, cursos técnicos, eu entendi que, falei, cara, eu preciso ler esse trem. Porque eu pegava pra ler, eu juro por Deus. Eu pegava pra ler assim, ó. Metade da primeira folha eu tava assim, ó. E eu dormindo só. Eu não tinha quem aguentava meu sono, bicho. Eu queria dormir, eu até brincava com minha mãe. Mãe, se eu quiser que me dê sono, é só abrir um livro. Mas você percebe que isso tem a ver com experiências, né? Então, aí, o que acontece? Eu desenvolvi o hábito de leitura. Hoje eu amo ler. Só que eu não consigo ler no digital, bicho. Eu preciso ter um negócio físico na minha mão, cara. Sim, sim. Isso pra mim foi bom porque eu consigo ler à noite sem ligar luzes nem nada, né? Então, pra mim é maravilhoso. Às vezes estou lá com a nenê lá no colo e lendo, simplesmente, no escuro, fica tranquilo, não atrapalho ninguém e estou lendo lá. E isso, né, essa minha vontade de ler e esse meu ímpeto de ler bastante foi porque quando eu estava lá no meu ensino fundamental, a minha mãe trabalhava na escola que eu estudava, como secretária de escola. E ela saía, eu acho que 3 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, só que eu saía meio-dia, porque eu estudava de manhã. E o que eu ia fazer? Não tinha o que fazer durante essas 3 horas. Então, eu ia lá, almoçava e depois ia para a biblioteca. E eu ficava fuçando lá o que tinha de interessante, o que tinha de legal. Então, o que eu fiz? Eu devorei os gibis, porque era o que eu achava legal. De repente, já não tinha mais gibi, e aí eu comecei a ir em busca de outras coisas diferentes. Aí eu achei uma série lá de livros chamado, bem famoso, acho que Catavento.
É uma série de livros de suspense, mas para adolescentes mesmo, sabe? E foi maravilhoso aquilo lá, e eu comecei a avançar nessas leituras, lendo outras coisas. Mas por que isso? Pela minha experiência de ir em busca de algo interessante para mim. Por que ler é tão chato para muitas pessoas? Porque a primeira experiência de leitura que a pessoa tem é quando a professora fala, ela lê um livro extremamente denso ou com uma linguagem de 1830. Então é óbvio que isso não vai ser interessante. Aí o que vai ficar na mente dela? Ler é aquela experiência chata. Para mim não foi isso. Para mim foi a experiência legal de estar sempre vendo coisas diferentes e de me entreter. Não, hoje eu reconheço que eu gosto muito de ler. Mas, cara, ainda não consigo. Eu vou comprar um Kindle um dia pra ver se eu vou conseguir, mas eu não sei, cara. Depois eu te empresto, aí você testa uns dias lá e tal. E se o Alisson tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem para qualquer pessoa, e que essa comunicação do Alisson, que essa mensagem do Alisson, ela reverberasse em todos os cantos, independente por onde, seja por podcast, televisão, rádio, jornal, news, Times Square, sei lá onde ela vai aparecer. Qual seria a mensagem do Alisson para o mundo? Uau, essa é uma frase de responsa. Mas eu acho que até, resumindo tudo que a gente falou aqui, né? A mensagem que eu transmitiria para as pessoas é: essa vida não é sobre você. É sobre o como e o quanto você ajuda os outros. Boa. Acho que tudo que eu faço na vida, eu sempre entro nesse reforço positivo de que, cara, você está muito preocupado com o que você faz, com um egoísmo, assim, da sua parte, sabe? Você pode ter certeza que não é isso bem o caminho, em algum momento você vai sentir isso. Sabe aquele sentimento bom que você tem quando você ajuda alguém, às vezes sem nada em troca, você simplesmente ajudou? Às vezes você até se sente egoísta, né? Nossa, então eu tô fazendo bem para outra pessoa e eu tô feliz porque eu tô me sentindo bem? Não, eu tinha que estar feliz pela outra pessoa, né? Mas eu percebo que esse sentimento de se sentir bem ajudando o outro é um indício de que é para isso que a gente veio nesse mundo. A gente veio para ajudar o outro. Existem várias formas de a gente fazer isso, né? A gente falou de algumas aqui, ajudando outras pessoas através do empreendedorismo, através de adquirir novas habilidades, mas você pode fazer isso de diversas formas possíveis. E eu sempre percebo, inclusive, um padrão daquelas histórias de pequenas empresas e grandes negócios, de empresas bem-sucedidas, de que o padrão que sempre se repetia ali é de que a pessoa encontrou um problema, começou a ajudar outras pessoas nesse problema, e hoje a pessoa se dá muito bem porque ela consegue fazer isso com várias pessoas. E quanto mais ela consegue ajudar pessoas, mais ela se sente plena. Loucura isso, porque eu falei isso hoje na rádio, essa frase. Falei que bons profissionais gostam de se desenvolver e melhorar. Excelentes profissionais gostam de desenvolver e melhorar os outros. Sim. E se a gente for analisar, né, independente de fé ou religião de cada um, você vai perceber que isso é muito óbvio. Você sente mal. Não importa a sua religião, sempre vai ter ali naquela religião esse ensinamento. Você está aqui pelos outros. O que você está fazendo pelos outros, né? E olha, há quantos milhares de anos que esses ensinamentos foram transmitidos e a gente ainda aqui quebrando a cabeça para algo que está mais do que óbvio. Quando a gente se dedica pelo outro, as coisas acontecem. Cara, é muito louco isso. Eu te agradeço demais pelo papo, te agradeço pela oportunidade. Eu falei no começo que você não tinha vindo ainda, mas eu quero te parabenizar, porque você sabe que o Alisson não tinha participado ainda do podcast porque ele estava no final de gestação. Quando a gente iniciou, a mulher dele estava grávida, daí a gente preferiu esperar um pouquinho, né? Final de gestação, o neném nascer. Mas te parabenizo muito por essa dádiva, por esse presente, e que Deus abençoe você, a sua família, a sua neném, que vocês possam construir um lindo caminho e comunicando cada vez mais agora o poder da família para as pessoas também. Sim. Entendendo a importância disso e cada vez mais
levar esse conhecimento também familiar para quem estiver do lado. Sim, muito obrigado. E parabéns você também por esse projeto, porque de certa forma esse projeto é um projeto que tem total relação com comunicação, né? Você está transmitindo mensagens para pessoas e às vezes até mudando a vida de outras pessoas através de contar as histórias de pessoas únicas que se sentam aqui e que desabafam, né? E é por isso que é tão legal estar aqui conversando, porque não tem script nenhum, aqui a gente chega e conversa e fala o que vem na alma, né? Esse é o objetivo, cara. Mais do que muitas pessoas falam, mais um podcast, cara. Não, o nosso podcast, você pode ver que eu falo muito pouco sobre técnica. De todas as pessoas que sentaram aqui, acho que dá pra contar nos dedos as pessoas que falaram sobre técnicas, porque por trás de cada técnica, de cada conquista de todo aquele profissional, tem uma pessoa, tem um ser humano, tem uma história, tem algumas dificuldades, superações, conquistas, conhecimentos, entre outros aspectos, e que muitas vezes as pessoas que escutam estão naquele momento, tá passando por aquela situação, aquele medo, aquela falta de conhecimento, aquela situação de, puta, eu sou introvertido, eu não posso comunicar, Sim. Entre outros aspectos que a gente tem aqui. Então a gente acredita muito na força do ser humano, a gente acredita muito nas conexões, a gente acredita muito que, mais do que pessoas precisam de pessoas, histórias transformam pessoas. Sim. E a gente quer compartilhar histórias. E às vezes não é um insight, como eu falo, às vezes é um corte, cara, é uma palavra, é uma frase que a pessoa escuta, ela, puta, era isso que eu precisava ouvir. Então, Sim. O nosso objetivo do podcast é literalmente esse. E, inclusive, você falando isso, já trago o último insight aqui, né? Que muitas pessoas, quando elas pensam, nossa, beleza, então eu tenho um conhecimento aqui, eu quero compartilhar isso com outras pessoas. Nossa, mas tem tanta gente já falando sobre isso. E aí, isso que você falou é o que diferencia as pessoas. Vamos imaginar que você é um especialista numa determinada área. Tem 500 outras pessoas especialistas nessa área e às vezes até compartilhando esse conhecimento. Mas nenhum vai ter a história que você tem. E o que diferencia o seu conteúdo dos outros não é o conteúdo em si, é o como você transmite. Você, talvez, falando aquilo, vai se identificar e vai gerar conexão com outras pessoas que talvez não se identificam com esses outros especialistas falando, sabe? Então, não deixa, se você tem um conhecimento, não deixa de compartilhar porque você vai falar que, não, outras pessoas fazem isso. Porque nunca falta espaço quando o assunto é compartilhar conteúdo. Perfeito, é isso aí. Ninguém é tão bom quanto a gente para contar a nossa própria história. Exatamente. Meu irmão, obrigado pela oportunidade. Espero que nesses 1000 episódios, você vai ter que vir umas meia dúzia de vezes ainda. Calma, respira. Conte comigo. Se você ficou até aqui, se fez sentido, se você gostou, se pegou algum insight, alguma palavra, cara, compartilha isso. Transmite isso para mais pessoas, porque o nosso objetivo é contar histórias, é transmitir e que cada vez mais pessoas possam romper a barreira do medo, ter mais coragem, investir, melhorar, evoluir e transformar as suas próprias vidas, transformando a vida de outras pessoas. Um grande abraço, a gente se vê no próximo Café com Zé. Valeu!